No início do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, um bando de macacos, na verdade símios, se juntam ao redor de uma espécie de rocha negra em formato cúbico alongado. Os macacos não demonstram qualquer nível complexo de inteligência. O contraste entre a ideia da aridez da Terra e o brilho do sol nascente ao fundo evocam o alvorecer da humanidade. Isso porque nunca é mostrado o pôr do sol, mas sempre o nascer. Kubrick queria enfatizar a associação entre a luz do sol nascente e o desenvolvimento de uma espécie de vida. Os macacos, após um acesso primal de curiosidade, decidem tocar a pedra preta. A ideia principal na cena é mostrar que, ao tocar essa estrutura, estes seres primitivos alcançariam uma evolução cognitiva. Mas há um mistério aqui. Tocar algo representa a forma mais primitiva de conhecimento. É por isso que bebês e crianças costumam tocar as coisas para examiná-las, e assim alcançar conhecimento sobre elas. No livro de Lucas, em seu capítulo 8, a partir do versículo 44, temos a seguinte narrativa. Ela chegou por trás dele, tocou a borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Quando Jesus diz, alguém me tocou, o termo utilizado na língua original para tocar é haptomai, e é muito importante observá-lo, conforme entenderemos a seguir. Aliás, já deixou seu like nesse vídeo? Você leva menos de um segundo para fazer isso, e é uma forma de agradecimento pelo conteúdo diferenciado que estamos disponibilizando. Inscreva-se, compartilhe e comente aqui embaixo o que achou, ou se ficou em dúvida sobre alguma coisa. No filme, a ideia de tempo e sua associação à evolução do homem fica evidente quando notamos a transição entre os supostos primórdios da humanidade na figura de símios e o futuro dela em viagens espaciais. A trama começa com macacos e termina com um infante e um velho numa sala que parece pertencer a uma dimensão extramaterial. De certa forma, Kubrick tenta associar a faculdade visual do homem ao seu estado mental mais evoluído e o aspecto tátil ao seu nível mais primitivo. Silêncios e luzes remetem ao ser humano de um futuro desconhecido, toques ao passado não revelado de nossos supostos ancestrais. Mas há uma outra questão muito sutil aqui que precisamos ponderar com calma. Quando os símios tocam a rocha negra, eles adquirem conhecimento, pois, simbolicamente, a rocha transmite a eles o poder da percepção. No entanto, há ali uma outra alusão oculta e bastante delicada. Em muitas culturas antigas, o verbo conhecer é sinônimo de ato sexual, e podemos ver isso mesmo na Bíblia. Em Gênesis 4:1 está escrito, Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse, Alcancei do Senhor um varão. A palavra conhecer é usada com o mesmo significado em diversos outros trechos, como em Gênesis 16:4, Gênesis 30:4, Ruth 4:13, 1 Samuel 1:19, 1 Reis 1:4, 1 Crônicas 2:21, muitos outros. Kubrick com toda certeza sabia dos significados da palavra conhecimento e como artista excepcional utilizou do meio visual para transmitir mensagens simbólicas aos olhos mais atentos. Em outras palavras, na fatídica cena, os macacos tocarem a pedra preta e obterem conhecimento dela simbolicamente representou o intercurso sexual. Mas você pode perguntar, como você chegou a essa conclusão? Os macacos apenas tocam a rocha. Sim, isso pode parecer absurdo para muitos, pois eles apenas tocam a rocha. Porém, aqui temos outro mistério escondido no significado das palavras. No início desse vídeo vimos o trecho de Lucas 8, que dizia Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Vai se lembrar que o termo original para tocar foi haptomai. Quero que você esteja bem atento agora. O termo haptomai significa tocar ou aderir, mas também pode significar ter relações sexuais com uma mulher. E é por isso que precisamos compreender os textos à luz dos contextos, pois é óbvio, Jesus não conheceu mulheres. Tampouco as tocou no sentido sexual. Esse é o motivo pelo qual no capítulo em questão, a descrição da cena enfatiza que 1. Não foi Jesus quem tocou, mas sim a mulher. 2. A mulher veio por trás de Jesus, para que fique claro que Jesus sequer a viu. 3. Ela tocou a borda de seu manto, e não seu corpo. 4. Jesus questiona publicamente quem o tocou. E Pedro enfatiza que haviam vários ali, ou seja, não há escândalo sexual sendo praticado. 5. O sangramento da mulher cessa. Mas então,
Se houve uma preocupação tão grande por parte do evangelista em deixar claro que Jesus não a tocou sexualmente, por que usar o termo raptomai, que poderia ter essa conotação? Por que não usar o termo nagai, visto em Gênesis 32:25, Juízes 6:21, Daniel 8:18 e muitos outros que significam igualmente tocar, mas sem a possibilidade de ter conotação sexual? E como isso tem relação com a cena de 2001, Uma Odisseia no Espaço? Vamos começar. Stanley Kubrick sabia exatamente onde queria chegar com a cena inicial do filme, onde vemos macacos tocando uma rocha negra misteriosa vinda supostamente do espaço. Kubrick tinha conhecimento dos significados das palavras, e sua função era utilizar todo o potencial que o cinema tinha para enviar uma mensagem diretamente ao inconsciente dos telespectadores. Para ele, assim como para o evangelista em Lucas 8, tocar é uma forma de conhecer algo, e conhecer algo é uma forma de comunhão física ou espiritual. A natureza nos mostra que, em uma fase inicial, bebês ou crianças usam principalmente as mãos para interpretar o ambiente à sua volta. É a fase tátil-sensorial, está ligada ao sistema motor. É nessa fase que o cérebro desenvolve as noções de espaço e sensibilidade ao meio, e estabelece módulos cognitivos para o resto da vida. Uma forma simples de compreender isso é observar como uma criança, ao entrar em birra, se joga no chão e não permite contatos físicos, mas aceita contatos visuais e auditivos. O mesmo padrão é levado para a vida adulta. Quando em estado de irritabilidade, o primeiro passo para se acalmar alguém é estabelecendo o contato visual e auditivo, para então estabelecer contato físico. É um tema interessante e complexo que talvez seja abordado no canal um dia, se Deus permitir. Por ora, é importante notar como o cérebro humano estabelece conexões visuais aos setores de pensamento mais racionais, enquanto a audição, olfato e, por fim, tato estão mais ligados aos setores emotivos do cérebro. É mais fácil ver algo irritante que ouvir algo irritante. Ou seja, nosso filtro visual consegue administrar nossa emoção em relação a algo com maior controle que nosso filtro auditivo. E é aqui que voltamos ao filme de Kubrick e ao trecho de Lucas 8. Kubrick sabia que usar momentos de silêncio ou o inverso disso provocariam emoções específicas, que por sua vez gerariam memórias, muitas vezes ilógicas para o que os olhos estavam vendo. Por exemplo, ao vermos essa cena, com esse som, temos a sensação de estranheza. Ou essa. Nossos cérebros imediatamente buscam memórias condizentes e esses caminhos de memória são o que chamamos de gatilhos. Kubrick sutilmente fez menções sobre o papel da visão e do ato em sua história, porque sabia que há potenciais de mudanças mais fáceis através do que vemos e outros mais fáceis através do que tocamos. Jesus poderia facilmente ter dito quem o tocou, ele tinha poder para isso, mas queria deixar ali um ensinamento. Pedro, por sua personalidade ousada, respondeu dizendo que haviam muitos ali. Qualquer um poderia ter tocado Jesus, mas Jesus respondeu que poder havia sido drenado dele. Não era simplesmente um toque. É bem comum que se fale de fé ou de obras miraculosas. O próprio Jesus diria alguns versículos depois que a fé dela a curou. Mas poucas vezes vemos ser estabelecido um princípio lógico e material como aqui. A mulher tocou suas vestes, não seu corpo. Sua doença foi curada. Jesus sentiu parte de seu poder ser drenado. O termo usado foi raptomai. É possível que esse trecho bíblico esteja descrevendo o processo pelo qual, através do toque, não necessariamente físico, mas um toque com intenção, pode-se efetuar mudanças físicas. Lembremos que a mulher sofria de um fluxo de sangramento por longos 12 anos, um número também simbólico, e nada foi capaz de curá-la. Lembremos também que era proibido aos levitas tocarem mulheres em certas condições, especialmente se elas estivessem sob fluxo. Jesus demonstra aqui que sua autoridade estava acima da determinação sobre purezas e impurezas. Fala sobre um poder que foi drenado de seu corpo, mas insiste em atribuir a cura à fé da mulher e não à sua autoridade. Não entraremos na definição de fé, mas observaremos a curiosa dinâmica sensorial que as Escrituras estabelecem. Por diversas vezes, crer sem ver foram, nas palavras do próprio Messias, uma demonstração de boa-aventurança, de poder. Crer sem ver é burlar o fundamento do universo visível, é estabelecer um resultado desejado sem recorrer aos meios naturais da ação da realidade. Em que pese ter tocado as vestes, tocar o íntimo do ser, ou seja, tocar o espírito. Por isso o raptomai e não nagai. E aqui compreendemos o plano geral da trama de Kubrick. Para ele e aqueles que propuseram sua temática, essa realidade avança em sentido oposto, ou seja, é na inversão dessa lógica que eles creem.
O totem negro precisou ser visto e tocado para representar assim a evolução do homem. Não é fé o que se alcança por intermédio daquela estrutura, mas resultado. A luz transmitida por essa entidade cúbica então assume outra característica. O cubo não ilumina, mas fraciona a iluminação, dissecando não somente a luz, mas também aqueles que entram em contato com ela, pois em alguma instância somos também parte dessa luz. O processo de iluminação da pedra preta é na verdade um processo de, desculpe o exercício poético da palavra, desiluminação. E aqui damos um salto brutal nesse vídeo, e preciso que vocês acompanhem o raciocínio. Alegadamente existem grupos em setores estratégicos de poder em quase todas as esferas do sistema que ao longo de muitos anos estariam arquitetando um sinistro plano de desligamento das redes energéticas do mundo. Sabemos que a mídia é a forma mais eficiente de espalhar e manter uma narrativa, e sabemos dos efeitos práticos de uma ação desse porte. Esse ano ficou público que algumas personalidades multimilionárias estariam construindo bunkers de sobrevivência em localizações estratégicas do mundo. Bill Gates, Tom Cruise, Kanye West, Mark Zuckerberg, dentre vários outros, estariam gastando milhões de dólares na construção de verdadeiros complexos de sobrevivência. Estes bunkers estariam preparados para garantir sobrevida de alguns anos, sem a necessidade de sair da estrutura. Isso fala muito sobre as preocupações dessas pessoas. Uma delas, a de que o mundo fosse submetido a um cataclisma que mergulharia tudo em trevas. Alguns suscitam a possibilidade de que um grande solar flare desligasse todos os equipamentos elétricos da Terra. Uma onda de radiação solar teoricamente fritaria circuitos e levaria o mundo à Idade Medieval. O verdadeiro problema dessa teoria é que as tempestades solares não são exatamente uma verdade científica, sendo a esmagadora maioria das informações uma base de dados proveniente da NASA, agência que por sua vez seria uma das interessadas em submeter o mundo ao tal período de escuridão. Alguns teóricos sugerem que um esquema coordenado de desligamento de energia seria perfeitamente possível, uma vez que quase todos os sistemas de fornecimento de energia elétrica do mundo estaria sendo gerido por softwares de computador. Num país como o Brasil, então, isso só viria a se agravar, uma vez que toda a rede nacional está interligada. Além do mais, não seria preciso realmente desligar toda a energia do mundo, pois uma vez que você interrompesse a comunicação entre as áreas, não haveria como saber se outras regiões também estariam sem luz ou não. Faz pensar um pouco sobre o porquê estariam construindo um sistema de dessalinização de água do mar, bem do lado de cabos de internet submarinos vindos da Europa, no Ceará, numa praia chamada Praia do Futuro. É quase como se dissessem, o futuro é de água salgada, sendo dessalinizada em detrimento da internet. Bom, coincidências ou não, o valor teoricamente investido será de mais de 3 bilhões de reais, e caso os cabos fossem cortados e o Brasil ficasse sem internet, bastaria apenas sair da panela e cair nas mãos da Starlink. Brincadeiras à parte, sem internet e sem energia nos grandes centros, como vimos acontecer em São Paulo esse ano, ou no ano passado na região norte, não levaria muito tempo para a população ficar descontrolada. Alguns dados indicam que a taxa de mortalidade em grandes centros urbanos seria de aproximadamente 12% nos primeiros 60 dias, e chegaria até 30% em 90 dias, especialmente porque a locomoção e a evasão desses lugares seria impossibilitada, já que todas as bombas de combustíveis funcionam à base de energia elétrica, e em meio ao caos nenhum sistema de geradores seria implementado em tempo, exceto se um certo grupo de bonecos fosse previamente posicionado em locais estratégicos visando manter a ordem por meio da força. Bem, em momento oportuno trataremos de questões técnicas sobre isso e o que poderíamos fazer a respeito. Porém, é preciso compreender que o controle social passa por um esquema de contrapesos muito dinâmico. Não existe uma força perpétua que nos controla. O homem é, apesar de em sua maioria previsível, dotado de certas nuances espirituais ocultas. Sempre haverão reações irracionais e incontroláveis. É por isso que somos impelidos a algo e depois esfriados, para que nossa energia impetuosa seja diluída no tempo. Não é a luz elétrica que eles realmente almejam desligar, mas a luz espiritual, a centelha que nos sustenta, mesmo quando as sombras se avolumam. A luz que eles querem fracionar e desligar é a de alguns exemplares dos humanos que não podem ser previstos em equações. Humanos que reagem de forma ilógica, sendo a solução para problemas que o sistema sequer sabe que existem. O verdadeiro apagão é o da alma humana, e encontrar essas lâmpadas é o que eles, esses agentes da elite, têm feito desde muito tempo. Infelizmente para eles, tais pessoas carregam no coração uma antiga frase que tem um significado muito especial aos ouvidos de quem sabe ouvir. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.